Leonardo Jardim tem 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É isso mesmo. 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 11 jogos pelo Flamengo. Já é, tá, o melhor começo de trabalho do Leonardo Jardim na carreira dele, tá? É o melhor início da carreira do Leonardo Jardim comandando um clube, tá? Ele tem aqui, ó, somente o Renato Gaúcho hoje no Vasco teve um aproveitamento superior ao dele nos 11 primeiros jogos pelo Flamengo. Olha isso. O Renato teve 90,9% em 2021. O Leonardo Jardim tem 78%. É um começo de trabalho muito positivo e com o Flamengo jogando bem, Bruno Prado. É um Flamengo que realmente não precisou de muito tempo para se adaptar ao Leonardo Jardim. Encaixou e está jogando bem e conquistando resultados, Bruno. Dá para esperar um atropelamento hoje contra o Vitória? E depende muito de circunstância do jogo, né? Um gol cedo. Ano passado teve um 8-0 com o Vitória, mas muito pelo gol cedo que o Flamengo fez. Aí depende do jogo, aí é confronto de Série A. O Flamengo é favorito para ganhar, mas assim, um jogo mais tranquilo depende muito de várias circunstâncias. Não é muito pela diferença técnica de um time para o outro, é por circunstâncias, expulsão, gol cedo. Mas o Flamengo é favorito para vencer, abrir uma vantagem, né? Joga primeiro em casa, depois decide em Salvador. Então ele tem toda a condição. Se vencer por 2 gols, já é uma classificação que fica bem encaminhada. Já 2 gols de diferença, já imagino que fique com a vaga na mão. Vamos ver como o Flamengo vai encarar a Copa do Brasil esse ano. Eu imagino que a estratégia, por enquanto, é rodar sempre. Provavelmente ele vai trocar um 5 do time que jogou no final de semana e ele, por enquanto, está tentando fazer isso em todas as competições. Ele não está botando um time para uma e um time para outra. Na Copa do Brasil não sei como vai ser, que vai ser o primeiro jogo, mas eu imagino que pelo que ele está fazendo até agora, a cada jogo ele vai trocar 4-5 e deve tentar fazer dessa maneira. Aí vamos ver que vai encarar. Que sempre o rodízio ele é encarado de acordo com o resultado, né? Quando ganha é legal, que é o elenco. E quando perde vão começar a falar que o cara está inventando, que tem que fixar um time. A gente já ouviu isso muitas vezes, mas acho que a estratégia que escolheram por enquanto é essa aí, de a cada jogo trocar 4-5 jogadores. É meio nítido, né, que o Leonardo Jardim, ele faz mais rodízio. E uma coisa que aí é informação, tá? Não é suposição e que até já saiu na imprensa, nem é notícia só minha não, é que o Flamengo estipulou de novo que o foco é Libertadores e Brasileirão, tá? Copa do Brasil, se der. Isso foi definido. Foi assim no ano passado, né? E foi inclusive avisado que o Flamengo teria como prioridade primeiro o Brasileirão, depois a Libertadores, mas aí o Flamengo voltou atrás e colocou os dois ali no mesmo patamar. E nesse ano a mesma coisa. Ou seja, muito possivelmente hoje o Flamengo vai com um time bem misto. Bem misto. Se o Flamengo já tem a decisão de que vai focar no Brasileirão e na Libertadores, hoje vai com um time bem misto, mas também tem o outro lado, Raí, de que o Leonardo Jardim já deixou claro que ele acha que o Flamengo tem elenco para brigar pelos 3 títulos. Nessa temporada, mais do que em outros momentos, a gente vai ver, eu imagino, isso é só uma sensação, que a gente vai ver um Flamengo desejando mais brigar de fato pelos 3 troféus, né? No ano passado, o Felipe Luiz, nos jogos contra o Galo, da Copa do Brasil, ele mexeu ali no time, né? Deu uma mesclada e o Flamengo acabou sendo eliminado numa eliminatória muito igual, né? Um jogo perdido, depois ganhou, o outro caiu nos pênaltis. Ele foi bem equilibrado, né? E o Atlético Mineiro não tinha um péssimo time. Depois, ao longo do ano, o time foi caindo bastante de rendimento, mas naquele momento não estava tão mal, né? Então acho que foi uma eliminação ok, não foi vexame, papelão, nada do tipo, né? Nessa temporada eu imagino que em confrontos mais complicados, o que não me parece ser o caso dessa primeira eliminatória, talvez a gente veja um Flamengo com mais peças do seu time principal ou daqueles 14, 15 jogadores que atuam mais. Então eu imagino que nesse ano a gente vai ver o Flamengo tentando brigar pelos 3 títulos,
com mais energia do que talvez ele tenha tentado na temporada passada, ou que tenha dado tempo de tentar, já que caiu muito cedo na Copa do Brasil, né? O Flamengo nem chegou a uma fase mais aguda, assim, semifinal, quartas de final, um mata-mata com um Brasileirão no meio, Libertadores na outra semana, para entender como isso ia ser gerenciado. Então, isso é apenas uma sensação muito baseada nas entrevistas do Leonardo Jardim, nas últimas, pelo menos, né? Eu sempre acompanho, pelo dever do ofício, quase todas as entrevistas coletivas dos principais times do futebol brasileiro, porque dali você consegue captar muita coisa. Tem entrevista que não tem muito conteúdo, não, mas tem entrevista que você consegue puxar muitas ideias de jogo e questões ali de contexto também. E o Leonardo Jardim, nas últimas 2, 3 entrevistas, tem sempre sido questionado sobre esse aspecto das 3 competições, né? E ele sempre tem adotado um discurso parecido. Não deveria ser muito diferente também, acredito. O Flamengo tem que brigar por tudo, tem elenco para isso. Então, e até o modelo de trabalho dele, de rodar bastante o time, me indica que ele vai tentar, diferentemente do que outros treinadores fizeram nos últimos anos, e com uma força repartida em todas as frentes para tentar brigar por tudo, para chegar em fases agudas em tudo. E eu acho que se tem um elenco capaz de fazer isso do futebol brasileiro, é o do Flamengo. Do ponto de vista de elenco, para mim, é o único que pode sustentar 3 frentes nessa temporada. Né? Até pelo rodízio que o Leonardo Jardim faz. O Leonardo Jardim, ele faz muito rodízio, ele não tem aquele time titular, até tem, né? Ele até deve ter na cabeça dele um time titularíssimo. Mas eu vou dar um exemplo agora. Ele jogava com Eric Pulgar e Jorginho. Everton Araújo e Paquetá jogaram vários jogos juntos e deu super certo. Ele já tirou a Arrascaeta do time titular para botar o Carrascal. O Carrascal é um que, meu Deus, como tá irritante nessa temporada. Tá irritante. Que bom que tá suspenso. É um reforço pro Flamengo, o Carrascal. Agora, ele vai variando o Arrascaeta, ele já poupou até o Pedro, né? Em jogos aí importantes que ele achou, se eu não me engano foi o da Libertadores, né? Que ele começou com o Bruno Henrique. Ele vai fazendo o rodízio e isso é muito positivo, né, Flávio Prado? Para quem, como ele disse, pensa em ganhar 3 títulos, que é quase impossível, né? Ainda mais tendo o Palmeiras também sempre na briga com o Flamengo. Mas quem faz o rodízio tem mais chance de ter o time chegando inteiro nas fases finais, Flávio. E o Flamengo gasta muito, o Vampeta fala muito isso, bem da verdade. O Flamengo gasta muito dinheiro para ter um elenco, né? Para poder ter um grupo interessante. Se você for olhar bem, o Corinthians tem um time, o São Paulo tem um time, o Santos tem um time, mas não tem elenco. Quando começa a modificação, quando começa a mexer no banco, a coisa pega. E o Flamengo, ele tem um elenco. Então, você tem um elenco, você tem que usar o seu elenco. E ele está usando muito bem. Então, de repente, com um elenco forte, com essa mescla, né? Não dá para você dizer titular, reserva e tal, você pode chegar longe. Hoje, por exemplo, um time alternativo do Flamengo pode perfeitamente ganhar do Vitória e passar de fase com 2 jogos. Então, acho que é um processo correto que tem que ser feito, sim. E os times que investem muito, têm bons elencos, eles devem tentar ganhar tudo. Concordo plenamente, mas é claro, Copa do Brasil é o 3º em nível de importância. E é um treinador que vai fazendo um trabalho bom, que vai dando essa rodagem aí no Flamengo. E vamos ser sinceros, o Flamengo é muito favorito. O Flamengo tem obrigação de passar, mas o Flamengo pegou um adversário chato, né, Bruno? Porque é um adversário de Série A. A gente tá vendo aí o Corinthians, que a gente vai falar já já. Pegou o Barra de Santa Catarina. O Palmeiras vai pegar o Jacuipense, da Bahia. A gente tá vendo muita baba, né? Muita baba. O próprio Vasco, o Paysandu é time grande, mas tá numa fase que tá lá na Série C ou Série B, o Paysandu? Série C. Tá na Série C, né? O Paysandu tá na Série C. O Flamengo não, Bruno. O Flamengo pegou um time de Série A. E um time que é chato em casa. Ou seja, hoje é bom que faça uma diferença. Sim, tem que fazer o resultado hoje. No Barradão é jogo duro. O Flamengo teve um jogo duro lá, ganhou, mas teve um jogo duro no Brasileiro. Foi 2-1 e o Vitória perdeu um pênalti. Então não é um adversário fácil. Tem confrontos de Série A, acho que são 5 só agora. Tem Flamengo e Vitória, tem Atlético
Não, Atlético Mineiro é Ceará. Ceará caiu ano passado. Botafogo e Chapecoense, tem Bragantino e Mirassol. Mas, enfim, o Santos e Coritiba são poucos confrontos de Série A, porque tem a divisão de potes, né? O Flamengo pegou um time de Série A. O outro é Bahia e Remo, o quinto confronto de Série A. Então, o Flamengo acabou pegando um dos adversários mais difíceis dentro do que era possível pegar pelo pote pela divisão de potes no sorteio. Tem até aqui um dado, eu falei ontem que assim, o Palmeiras está rodando menos que o Flamengo, e até porque tem menos gente. Os dois têm o mesmo número de jogos no ano. Aí eu peguei aqui, o Flamengo não tem nenhum jogador esse ano que tem mais de 20 jogos como titular. 20 jogos totais, sim. Alguns como titular, outros entrando tem. Mas iniciando o jogo, nenhum do Flamengo tem mais de 20 jogos. E o Flamengo também tem o mesmo número de jogos que o Palmeiras, mas começa o Carioca com o Sub-20, também tem esse peso. Mas nem o goleiro Rossi tem 20 jogos como titular, ele tem 18. Alguns jogos já até jogou o Andrew, que é o reserva. Já o Palmeiras, ele tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores do Palmeiras têm 20 ou mais jogos como titular. Então, o número deixa claro uma impressão que eu tinha de que o Palmeiras está rodando menos, porque tem menos gente também à disposição. É isso. Nenhum jogador do Flamengo tem mais de 20 jogos como titular, ou pelo menos 20, o que tem mais tem 18, e o Palmeiras tem 8 jogadores com 20 jogos ou mais como titular no ano. Isso faz muita diferença, né?